Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza para mais uma aula da EBD, da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Monte Moriá, tá? E para mais uma abordagem de um livro santo, um livro espetacular, que é o livro de 2 Pedro, tá? O qual vou convidar todos aí, já está com suas Bíblias abertas, para que possamos explorar todos esses ensinamentos maravilhosos que podemos extrair, né, deste livro fantástico. Então, o tema da aula de hoje é 2 Pedro, a pedra clama suas últimas palavras. A pedra clama suas últimas palavras. Porque já vamos entender o porquê deste tema, porque essa 2 Pedro é considerado o testemunho de Pedro, ou até mesmo o seu testamento. Porque aqui ele vai apresentar a respeito das últimas palavras, a respeito da sua vida, a respeito da sua obra, a respeito das igrejas que ele tinha aí um cuidado especial, tá bem? Então, vou iniciar aqui, na verdade, com a CBD, vou fazer uma oração para que o bom Deus possa estar aí nos ajudando nessa empreitada, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, por mais uma manhã de domingo, para estar aqui abordando, discutindo, explorando, exortando acerca desse livro santo, a respeito de 2 Pedro, o livro que nos ensina de forma magnífica a respeito do amor de Cristo, a respeito da perseverança na fé, a respeito do conhecimento. Então, Pai, peço que o Senhor mais uma vez permita, através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, bem como por meio do Espírito Santo, para que nos dê conhecimento e sabedoria para poder apresentar o ensino correto a respeito da Escritura Sagrada. Amém? E também, Senhor, né, antes de finalizar essa oração, que o Senhor também abra o coração dos irmãos e que esse ensino torne produtivo para a sua vida cristã. Amém? Amém, igreja? Então vamos para mais uma abordagem de um livro santo, 2 Pedro, a pedra clama suas últimas palavras. Tá bem? Lembremos que nós estamos aqui abordando a respeito dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, que é dividido em 4 blocos. Primeiro bloco, os 4 evangelhos. Segundo bloco, o livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Terceiro bloco de livros são as cartas ou as epístolas, né? Dentro dessas epístolas são 21 cartas, sendo 13 delas de origem paulina, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu, que nós já abordamos aqui. Agora estamos falando das 8 últimas cartas do Novo Testamento. Essas 8 últimas cartas são chamadas de cartas católicas, ou chamadas cartas universais, ou cartas judaicas cristãs. Nós já abordamos a respeito do livro de Hebreus, um livro bomba, um livro diferencial, um livro de fato que traz a superioridade do Cristo de uma forma muito magnífica. Também falamos aqui, na semana, salvo engano, retrasada, falamos do livro do Tiago, um livro que de fato vai apontar a respeito, um livro muito prático, um livro de fato que traz os ensinos do Cristo Jesus. Falamos também na semana passada a respeito da 1 Pedro, um livro que tem como base, como tema primordial, a perseguição, o intuito de evidenciar a fé e entender, para que o cristão entenda que a perseguição faz parte, as dificuldades, as nossas aflições, né? As nossas dificuldades, as nossas barreiras, tudo isso serve para amoldar a nossa fé cristã. E hoje chegamos no segundo livro de Pedro, né? Salvo engano, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, o quinto livro desses 8 últimos livros, ou 8 últimas cartas, ou 8 livros da Carta Judaicas Cristã. O livro de 2 Pedro é composto de 3 capítulos, apenas 3 capítulos, o qual aqueles que ainda não leram totalmente esse livro, convido todos a realizar essa leitura, uma vez que um livro é curto, então não tomará mais do que 15 minutos ou 20 minutos do seu domingo,
e aí você, de fato, sairá muito, mas muito fortalecido após a leitura desse livro santo. Tá bem? Esse livro, essa segunda carta de Pedro, é uma carta eminentemente prática, mas também traz algumas teorias, ou seja, alguma teologia doutrinária, né? Como exemplo, a parousia, a segunda vinda, né, do Cristo Jesus à humanidade para julgar todos os homens, ou chamada parousia, né? Também neste livro ele vai tratar a respeito aqui de algumas discussões referentes a alguns eventos históricos, né, que aconteceram na caminhada do povo hebreu, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra, como a queda dos anjos, que vai estar apontado lá em Gênesis 6. Então, tem alguns ensinos, na verdade, que saem um pouco mais da prática e vai também para a doutrina cristã, que é muito interessante a leitura. Vamos encontrar no capítulo 2, tá bem? Então, segunda carta de Pedro, composta de 3 capítulos. Esses 3 capítulos vai misturar um pouco o conteúdo um pouco prático e um pouco doutrinário, né? Mas é muito, muito engrandecedor, tá bem? O propósito ou a finalidade desse livro são 3, né? São 3, né? O primeiro propósito desta carta, enquanto a primeira carta de Pedro, né, era um alento, era de fato um fortalecimento da fé daqueles que estavam sendo perseguidos e fortemente maltratados, porque simplesmente se denominaram, de fato, professaram a fé cristã. Em razão disso, se tornaram ícones, né, de destruição, de coisas ruins, presságio, tudo de ruim para essas pessoas. Então, a primeira carta de Pedro foi no sentido de vamos resgatar essas pessoas que estão sendo perseguidas, né? Então, o sofrimento, né, é muito bem retratado na primeira carta de Pedro. Enquanto na segunda carta de Pedro, vamos encontrar 3 finalidades. Uma que é bastante marcante, vai tratar sobre os falsos mestres, né? Falsos ensinadores que se implantaram na igreja. Ou seja, enquanto a primeira carta de Pedro, ela vai combater os elementos externos da igreja, ou seja, elementos que estão fora da igreja, mas tentava destruir, abafar a igreja. Na segunda carta de Pedro, não. A ideia primordial é um elemento, um vício, um problema que se instalou dentro da igreja. Os falsos ensinadores, os falsos mestres gananciosos, imorais, adentraram na igreja, tomaram posição de liderança e colocava, de fato, a igreja primitiva em grave risco. Então, Pedro falou, olha, eu sei que estou aqui nos meus últimos dias, mas antes disso eu preciso chamar a atenção para que o povo de Deus saiba distinguir o que é o profeta e o que é o falso mestre, o falso profeta. Tá bem? Então, o primeiro propósito é, vamos aqui advertir quanto aos falsos mestres. O intuito aqui é desmascarar, frustrar, derrotar, de fato, essa invasão perversa que aconteceu na igreja primitiva, tá? E esse livro, para você imaginar, o segundo livro de Pedro, é o livro que faz a exposição mais expressiva e incisiva a respeito desses falsos mestres. Até mesmo mais do que as cartas paulinas, que também denunciou os falsos mestres. Lá vamos ver em Coríntios, vamos mencionar lá em Gálatas e dentre outros, mas nenhum se compara a 2 Pedro. Também, a segunda finalidade desse livro convencer os seus leitores quanto ao caráter divino dos escritos apostólicos, né? Isso vamos encontrar no capítulo 1, do verso 12 ao verso 21. Isso fica muito, mas muito claro. Porque tanto é que se lermos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, olha só o que é que ele fala. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Nós não estávamos contando coisas inventadas, nós não estamos aqui imaginando coisas. Quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parousia, que virá no dia do Senhor, no dia do julgamento de toda a humanidade. E ele fala, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a grandeza de Cristo, porque ele foi uma testemunha ocular. Porque Pedro, de fato, viveu com Cristo Jesus, porque, de fato, ele foi um dos 12 apóstolos, inclusive o líder desses 12 apóstolos, né? Então, ele diz, tudo que eu anunciei aqui, eu vi com os meus olhos, eu presenciei.
eu, de fato, tive esse grande privilégio de viver com Cristo Jesus. Então, não estou inventando absolutamente nada. Então, o primeiro propósito, ele tinha que denunciar os falsos mestres, e o segundo propósito era apontar a respeito do caráter divino dos escritos apostólicos e também daquilo que estava ensinando, estava sendo ensinado pelos apóstolos, tá? Ele ainda também vai mencionar a respeito dessa autoridade apostólica dos escritos, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, onde Pedro, de uma forma demonstrando ter muita humildade, uma vez que Pedro e Paulo tiveram um problema, né, em tempos anteriores. Quando foi que isso aconteceu? Basta lermos lá em Gálatas 2, quando Pedro, de fato, saiu de Jerusalém e foi para a Ásia Menor, e quando Pedro estava lá na Ásia Menor, junto com Paulo, comendo junto com os gentios, brincando, ceando, praticando a doutrina, vivendo como um gentio, e simplesmente quando uma comissão saiu de Jerusalém, comandada por Tiago, né, e que esses judeus, né, de Jerusalém compareceram junto à Ásia Menor, viram Pedro comendo juntamente com os gentios, né, de fato se comunicando, e simplesmente Pedro, juntamente com Barnabé, passaram a se afastar dos gentios, passaram a se afastar de Paulo e passaram a se aproximar dessa comitiva de Jerusalém. Então, segundo Gálatas 2, diz que Paulo exortou Pedro na frente de todo mundo. Disse, isso é hipocrisia. Pedro, você tá sendo hipócrita aqui. E não porque, de fato, você, quando não está na vista da comissão, você vive como gentio. Como a comissão chegou, você quer viver como judeu. Ora, não tem, isso se torna incompatível. E todos aqui são iguais. Todos são iguais perante o ensino cristão. E aí, em Gálatas 2, Pedro, de fato, vai apontar a inexistência da diferença do povo de Deus genuíno, que são os judeus, e, de fato, o povo, né, que foi aclamado como o povo de Deus, que, de fato, os judeus. Então, Pedro passou por cima disso. Ainda que ele fosse o líder dos apóstolos, ter sido chamado na frente de todo mundo, né, ter sido admoestado na frente de todos, por meio do apóstolo Paulo. Por quê? Porque na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, Pedro simplesmente disse, lembre que a paciência não é a oportunidade que vocês de serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, aquele que tinha chamado a atenção dele, chamado publicamente, que Paulo não chamou ele no canto, não, chamou na frente de todos. Isso é hipocrisia sua, isso é hipocrisia de Barnabé, isso é hipocrisia dos demais irmãos, porque todos aqui são iguais perante a confissão de fé cristã. Aqui não há distinção entre judeu e gentio. Então, só porque você está de frente à comitiva, tu vai se comportar de forma diferente. Você não pode fazer isso, Pedro. Só lê Gálatas 2, um depoimento muito interessante. Mas Pedro aqui passa por cima dessa diferença e diz, não, nosso irmão Paulo, com muita sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto sobre a segunda vinda do Cristo. E foi mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, de Paulo, há algumas coisas difíceis de entender, que de fato lê Romanos, né? Lê de fato Tessalonicenses, às vezes se bate um pouco, porque tem alguns ensinos meio pesados. E Efésios, né? Tem uma visão um pouco complicada, né? Um pouco complexa, mas uma boa leitura hoje facilita, né? Mas no tempo da igreja primitiva, de fato, ali causava uma ruptura no conhecimento e exigia que o leitor tivesse um certo cuidado. Então Pedro fala, ó, bem que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira equivocada, como fazem também com outras partes das escrituras sagradas, e assim eles causam destruição. Mas aqui Paulo, o próprio Pedro, ele demanda autoridade apostólica e até mesmo divina dos escritos de Paulo. Então, essa é uma das finalidades deste livro. Tá bem? A terceira finalidade, a primeira apontar acerca da falsa doutrina,
que tinha invadido a igreja. A segunda finalidade, convencer a respeito da autoridade dos escritos apostólicos. E a terceira finalidade desse livro, que é muito interessante, que eu, inclusive, é um dos que mais gosto, porque eu concordo, e não só concordo, como evidencio, como não só evidencio, como também ratifico, e sem dúvida, elevo também essa finalidade como uma das principais mesmo, de todas as escrituras. Porque o segundo livro de Pedro, ele vai apontar, chamando a atenção que os cristãos devem sim crescer na fé por meio, sabe de quê, gente? Por meio do conhecimento em Cristo. Para você entender, essa palavra conhecimento na segunda carta de Pedro, ela é tão importante, tão evidenciada, que ela é repetida por mais de 16 vezes nessa pequena carta, que só tem 3 capítulos. Essa palavra conhecimento no grego é uma palavra que no grego significa gnose, né? Que quer dizer conhecimento. E esse conhecimento nos dá a ideia que a partir do momento que o cristão tem conhecimento das escrituras, que tem conhecimento dos evangelhos, que tem conhecimento dos ensinos de Cristo, ele tem um crescimento na sua fé. E com o crescimento na sua fé, gera um amadurecimento espiritual. E gerando o amadurecimento espiritual, você facilmente refuta as falsas doutrinas e você, de fato, identifica os falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres vão ensinar tudo aquilo contrário ao que Cristo ensinou. Então, se você sabe o que Cristo ensinou, está altamente ciente e sabedor da doutrina do Cristo, tudo aquilo que for contrário àquilo, você diz, opa, é falso mestre aí, é falso professor, é um falso ensinador, é uma falsa doutrina. Então tem que ser afastada, de fato, da igreja primitiva. Então ele diga, cresça na sua fé a partir do conhecimento. Essa é a ideia básica. Tanto é que vai estar presente no capítulo 1, versos 5 a 6, e no capítulo 1, verso 8, no capítulo 2, verso 20, e muito bem evidenciado no capítulo 3, verso 18, porque a partir do conhecimento, você conhece quais são as qualidades do Cristo, você vive segundo as qualidades do Cristo, você refuta os falsos mestres, e você tem um pleno conhecimento daquilo que está presente nas escrituras sagradas, tanto no Antigo Testamento, quanto nos escritos apostólicos, que é o que Pedro diz. Não, saiba dos escritos apostólicos, porque ali você vai tratar a respeito do dia do Senhor, sobre a parousia e etc. Também? Então, veja a grande importância desta carta, porque nos fortalece, né, mais e mais toda vez que lemos a segunda carta de Pedro, qual aqueles irmãos que ainda não leram, por favor, façam a leitura dessa carta, porque sem dúvida vocês sairão muito mais fortalecidos após uma leitura de apenas 3 capítulos, que traz informações grandiosas aí, tá? Para todos nós. Versículo-chave, basta ler, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha só, versículo-chave, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que assim diz, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio de quê? Como é que esse poder de Deus vem até nós? Por meio do conhecimento, por meio da gnose, né? Então, de fato, este conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Então, veja que o poder de Deus se dará a partir do conhecimento do Cristo. Porque uma vez que você conhece do Cristo, e você, de fato, toma esse conhecimento como verdadeiro, como único, né? E como seu guia, automaticamente tudo, né? Você rompe trevas, na verdade, você de fato vai contrastar qualquer doutrina que seja equivocada. Então, o próprio livro de Pedro diz, tenha conhecimento, né? Tenha conhecimento, lendo de fato os escritos apostólicos, lendo a Bíblia, imitando Cristo Jesus e entendendo a sua vida, né, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, o seu símbolo e o significado da cruz. Porque a partir disso, nada vai lhe impedir e muito menos vai corromper sua fé. Então essa é a ideia básica do livro de Pedro, tá bem?
conhecimento que é dado por meio do poder de Deus, a partir da ciência e vivência das práticas e qualidades do Cristo Jesus. Acabou. Entendeu isso aí? Vai, de fato, entender facilmente tudo que está no livro de Pedro. Tá bem? Quanto ao título, né? Segunda Pedro, né? De fato, como a maioria das cartas judaicas cristãs, né? Que são 8, né? Que vamos encontrar Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, né? A única carta que não consta o nome do seu autor é justamente somente a carta de Hebreus, que é uma carta bomba, que é uma carta que o autor diz, ó, vou mandar essa carta, mas não vou dizer quem foi que mandou, não, porque, de fato, é uma carta que causa muita ruptura. Uma ruptura que tinha por muitos séculos, e diz, ó, existe a superioridade de Cristo, Cristo é superior ao anjo, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à antiga aliança, Cristo estabelece nova aliança, Cristo é maior do que toda essa doutrina, na verdade, estabelecida por meio de mero formalismo do Antigo Testamento, então vamos causar toda a ruptura e vamos viver em Cristo. A ideia base é essa, o Cristo que é vindo por meio do sacerdote perpétuo e eterno de Melquisedeque, né? Uma coisa fantástica que nós já lemos isso aqui. A única carta que, de fato, que não é nominado ao seu autor, porque o autor ficou calado, um pouco certo de receio, porque a carta, de fato, é intensa e extremamente forte, causa uma ruptura gigantesca no povo de Deus. Já nessa segunda carta de Pedro, como todos nós já sabemos, vou fazer aqui pegar emprestado alguns conceitos que nós já falamos na aula anterior sobre 1 Pedro, né? Que, de fato, Pedro nada mais é o apóstolo chamado Simão, que é um nome grego, ou Simeão em hebraico, o qual teve o seu nome modificado pelo Cristo Jesus, conforme bem apontado em João, capítulo 1, verso 42, que, de fato, Tiago, né, o irmão de Simão, o irmão de Pedro, estava com ele, depois disse, ó, vem cá, vem agora conhecer aqui o Filho de Deus. E aí, de fato, levou Pedro. Quando Pedro chegou até Cristo, ele disse, opa, seu nome, de agora em diante, não vai ser mais Simão. Seu nome, a partir de hoje, vai ser chamado Pedro, ou Cefas, né? Cefas e Pedro significa pedra, né? Então, por que essa ideia pedra? Porque Cristo, na verdade, iria apresentar logo à frente uma metáfora a respeito do porquê dessa mudança de nome. A mudança de nome tinha um significado. Porque lá em Mateus 16, 18, vai dizer, você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. Porque, sem dúvida, como nós já mencionamos, Pedro foi o líder dos apóstolos, e o principal responsável pela edificação, construção e expansão da igreja de Jerusalém. Porque facilmente, quando lemos lá o livro Atos dos Apóstolos, um livro composto de 28 capítulos, sendo que no capítulo 1 ao capítulo 12, vamos falar sobre a vida de Pedro. Né? Pedro, que de fato estava em Jerusalém, Pedro, de fato, que sai de Jerusalém após a perseguição iniciada com a morte de Estevão, vai pregar em Samaria, depois vai falar com o povo gentil lá, depois de uma visão lá no terraço de Simão Curtidor, vai falar com Cornélio, ou seja, abre as portas do evangelho para o povo não judeu, né? Depois é preso e milagrosamente solto em Atos Apóstolos capítulo 12, e simplesmente em Atos capítulo 12 diz, Pedro fugiu de Jerusalém e foi para outro lugar. Então, provavelmente foi para uma terra de povo não judeu, que todo não judeu é chamado de gentil. E tanto é que daqui a pouco vamos apontar que a primeira carta de Pedro é escrita para o povo não judeu. Né? Então, veja a tamanha importância para esse homem. Vixe, parece que minha internet ficou ruim. Desculpa aí, gente, eu recebi uma ligação aqui agora, mas já tirei aqui, viu? Peço desculpa aí que teve uma ligaçãozinha. E aí, esse Pedro, de fato, tem essa grande responsabilidade porque a igreja foi construída sobre essa pedra, que é o próprio Pedro. Né? Por isso que Cristo mudou o nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, porque aquela pedra seria construída a igreja, muito bem noticiada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao capítulo 12, o qual também vale também uma leitura também nessa manhã de domingo aí, né? Muito importante. Tá bem? Outra questão, esse título também, né, de 2 Pedro, também faz importância porque
é um livro autografado. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, vai dizer: eu, Simão Pedro, servo de apóstolo de Jesus, escrevo essa carta. Então, por isso que o título levou o nome do seu autor. Tá bem? Obviamente, o nome 2 Pedro foi dado no intuito de distinguir da primeira, porque a primeira carta é outra temática, é um outro momento histórico. A primeira carta, os cristãos estavam sofrendo, então vamos trazer aqui um combustível, né, para que essa fé permanecesse acesa, por mais que a perseguição tentasse abafar e apagar aquela fé. Mas é totalmente distinto. Segunda carta de Pedro, não. Segunda carta de Pedro, a perseguição estava em alta ainda, o povo estava sofrendo, mas ele diz, opa, tem um outro assunto aqui que é pior, muito pior do que a primeira, porque a primeira, os elementos externos, né, os agentes políticos, o império queria abafar o cristianismo, mas na segunda Pedro, o mal estava dentro da igreja. O embrião do Satanás estava dentro da igreja, tentando, de fato, eclodir, tentar matar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, a segunda carta de Pedro teve essa finalidade. Então, os pais da igreja, os organizadores, entenderam assim, não, vamos, de fato, fazer uma divisão aqui interessante. 1 Pedro vai tratar sobre perseguição, 2 Pedro vai tratar especialmente sobre o crescimento da fé, perseverança na fé, falsos mestres e, daqui a pouco, sobre o dia do Senhor, que vamos tratar a respeito disso, tá bem? Então, contexto e cenário. Primeira carta de Pedro, Roma foi queimada em 64 depois de Cristo, né? Nero culpa os cristãos e aí inicia uma grande perseguição. O Império Romano, não mais uma perseguição religiosa, né, instituída pelos líderes de Jerusalém. Agora, o grande inimigo da igreja do Cristo é, de fato, um império, né? A maior nação daquele momento estava em desfavor dos cristãos. Então, iniciou-se uma grande perseguição, utilizando, de fato, os judeus não, os cristãos, como bode expiatório. Não, esse é o culpado, vamos transferir essa culpa para ele, né? E essa transferência de culpa, no intuito de que todo o império fosse contra os cristãos, e que, de fato, infelizmente, naquele momento aconteceu. Então, muita perseguição, muita morte, muitos assassinatos, muita tortura, né? Cristãos sendo utilizados, inclusive, para ateados fogo em praças públicas ou nas ruas para acender, né, os locais. Então, esses servindo como incendiários, uma coisa absurda. Então, a primeira carta de Pedro é dizendo para esses cristãos, não, mantenha sua fé, né? Nosso símbolo maior é o Cristo Jesus, que de fato foi aquele que foi acusado de forma injusta, sofreu e ainda assim triunfou no meio de todo o sofrimento. Com nós não seremos diferentes. Segundo Pedro, a perseguição está em alta, mas a preocupação é outra. A preocupação é com um problema interno na igreja. Mestres tinham adentrado a igreja primitiva, tá? E nessa segunda Pedro, praticamente, uns vão apelidar até de o testemunho de Pedro, outros vão apontar como o testamento de Pedro, porque de fato essas são as declarações de última vontade. Porque Pedro, nesta segunda carta, já sabia que seria morto, o que provavelmente ele já estava na prisão mamertina. O que é a prisão mamertina? É justamente uma prisão que ficava no Fórum Romano, lá em Roma. Tinha lá um calabouço, né? Um calabouço que inicialmente foi criado para uma rede de esgoto, mas posteriormente foram colocados ali os principais prisioneiros, que muitas vezes, quando não saía de lá doente, às vezes morria mesmo já por causa da insalubridade do local, mas aqueles prisioneiros eram colocados na prisão mamertina, depois eram retirados para serem expostos publicamente e depois serem mortos, né? E nessa prisão mamertina ficou 2 grandes apóstolos. O primeiro apóstolo, temos aí pela frente o Pedro, que foi morto, né, crucificado de cabeça para baixo, e o outro apóstolo que foi morto também, que passou pela prisão mamertina, também foi o apóstolo Paulo, o que nos dá uma indicação lá na segunda carta de Timóteo, lá, capítulo 3, mencionando a respeito, traga uma capa de frio, traga uma capa aí que aqui faz muito frio, tal, todos me abandonaram, tal, fiz minha defesa, não tinha ninguém, porque provavelmente, de fato, ele estava também nessa prisão. E esta carta deixa muito claro que Pedro sabia que iria morrer logo em seguida, né? Por quê?
Abram a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos ler só do verso 13 ao verso 15. 2 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 15. Olha só Pedro apontando que ele já estava perto da morte dele. 2 Pedro, capítulo 1, verso 13. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, enquanto eu viver. Verso 14. Pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal. Como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Aqui ele vai apontar em João 21, que aquela passagem que ele diz, ó, quando você está novo, você estende a mão e leva para onde você quer. Mas quando você estiver velho, você vai estender a mão e vão te levar para um lugar que você não queira, que é justamente Cristo apontando que ele seria, de fato, morto, né, crucificado, com os braços estendidos. Né, João 21. Ele diz, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo me diz claramente. Verso 15. Portanto, farei tudo o que eu puder para que depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Então, ele já tem aqui um apontamento que algo de ruim iria acontecer com ele, porque estava, de fato, provavelmente na prisão marmetina. Tá bem? Então, ele tinha a preocupação de advertir os irmãos de alguns assuntos, porque ele já não teria mais tempo de vê-los pessoalmente, tá? Destinatários. Quais são os destinatários dessa carta? É bastante interessante isso, porque na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer, ó, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta para o povo de Deus, que está no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Essas 5 regiões, gente, apontadas em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, como nós mencionamos na semana passada, são 5 regiões que são mencionadas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque na festa do Pentecoste, apontada lá em capítulo 2, como é uma festa de grande representação para o cristão, Jerusalém recebeu muitos peregrinos. Peregrinos esses de judeus de muitas partes do mundo que visitavam Jerusalém naquela época, nos dias da festividade. E justamente os judeus que estavam em Jerusalém no dia do Pentecoste foram justamente judeus da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha. Isso vamos encontrar em Atos capítulo 2, verso 9 e verso 10. Ou seja, a primeira carta de Pedro vai escrever para essas 5 regiões de judeus que estavam no dia do Pentecoste. Então, provavelmente, se os judeus ouviram toda aquela pregação grandiosa dos apóstolos, né, em sua própria língua, posteriormente devem ter sido fruto da grande conversão, daquele sermão grandioso de Pedro, presente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, voltaram para suas regiões, provavelmente criaram células, ou seja, igrejas lá, né, junto das suas sinagogas e tal. Então, Pedro escreveu para esses judeus, o que também outros estudiosos apontam que, como todas essas 5 regiões, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ficam na Ásia Menor, na atual Turquia hoje. A área que o apóstolo Paulo, de fato, explorou junto ao seu evangelho, né? Então, uns entendem que, de fato, esses judeus foram convertidos no dia da Pentecoste, outros apontam que eles foram também convertidos por meio da pregação de Paulo. Tanto é que Pedro vai mencionar Paulo aí na segunda carta, no capítulo 3. Tá bem? Mas a segunda carta de Pedro não menciona de forma expressa sobre os destinatários da carta. Ele não vai mencionar. Todavia, ele vai apontar que ele estaria escrevendo a segunda carta para as mesmas pessoas que ele escreveu a primeira carta. Ou seja, ele não declara expressamente que foram para aquelas 5 regiões, mas aponta que escreveu para os mesmos destinatários da primeira. Então, de forma tácita, né, ele escreveu para aqueles mesmos judeus que ficavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Onde podemos encontrar isso? 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, que ele vai dizer assim, ó, meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nestas 2 cartas,
procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Ele fala, ó, não é a primeira carta que eu estou escrevendo, é a segunda, né, que eu estou escrevendo para vocês. Então, tacitamente, nos dá a entender que ele escreveu também para aquelas 5 regiões. Né? Autoria, né? Qual seria a autoria desse livro? Até o nome é 2 Pedro já nos dá a ideia de quem tenha sido seu autor, porque o livro é autografado. O livro, sim, tem lá dizendo, olha, quem escreveu esse livro aqui foi fulano de tal. Quem é o fulano de tal? Vamos encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, que assim vai apontar. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim, eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Então, ele igualando de fato a fé que ele recebeu, como de todos os irmãos, como de todos os servos. É uma coisa muito grandiosa. Então, a própria autoria como sendo de Pedro, resta apontada no próprio livro. Então, é um livro autografado. Tá bem? Essa Pedro, né, que nós aqui já mencionamos na aula anterior, mas vou aqui só rememorar alguns fatos importantes sobre ele, que Pedro é o líder dos apóstolos de Cristo. Depois de sempre ele vai encabeçar, quando a Bíblia vai falar sobre todos os apóstolos, sempre o nome dele é o primeiro a ser mencionado, porque de fato ele é uma das colunas da igreja de Jerusalém, sendo o principal líder dos apóstolos. Inclusive até a igreja católica passa a apontar que Pedro seria o primeiro papa, né? Mas isso não tem uma grande confirmação, né? As escrituras não mencionam a respeito disso, apenas alguns escritos e alguns pais da igreja, tá? Como Eusébio de Cesareia. Então, em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Atos 1, quando vai apresentar a lista dos apóstolos, né, os 12, Pedro sempre é encabeçado. Em todos os evangelhos, depois do Cristo Jesus, o personagem que tem mais informações é Pedro, né? Então, comprova a sua importância no evangelho, né? Como nós mencionamos na semana passada, é um homem muito corajoso, mas também muito inconsistente, o que é muito comum, né, nos dias de hoje, porque muitas vezes a nossa inconsistência na fé, até porque nós não somos perfeitos, né, muitas vezes cometemos pecados, então muitas vezes estamos muito sedimentados na fé, mas às vezes temos queda, né, então isso é muito comum, e Pedro é uma grande representação dela, quando ele anda na água, mas dizendo, ó, vou até o Senhor, eu tenho coragem, porque eu tenho fé, mas no meio do caminho sentiu a força do vento, ficou com medo, afundou. Dizer, rapaz, homem de pouca fé, porque duvidou, né? Então, de fato, nos dá essa ideia da coragem, mas ao mesmo tempo da sua inconsistência. Do mesmo jeito, em Mateus 16, é o mesmo homem que é usado por Deus para declarar que Jesus, quando Cristo pergunta quem eu sou, ele diz, não, o senhor é o Filho de Deus, né? O Senhor veio aqui, o Senhor de fato é o Messias. E Cristo diz, ó, não foi o Senhor que revelou, foi o meu Pai. Mas o mesmo Mateus 16, no verso 21, quando Cristo explica, não, vou ter que ir para Jerusalém, vou ter que ser morto, maltratado, mas depois vou ressurgir. Ele simplesmente diz, aonde, Jesus Cristo? Isso nada vai acontecer com o Senhor, eu vou impedir, isso não vai acontecer com o Senhor. Cristo diz, rapaz, sai perto de mim, filho de Satanás, né? Porque, de fato, você sai da minha frente, né, filho de Satanás, porque você, ao invés de ser uma pedra que vai construir igreja, você está querendo ser uma pedra que sirva de tropeço. Então, veja, que no mesmo capítulo, aquele que foi utilizado por Deus e seria a pedra que iria construir a igreja, no mesmo capítulo 16 de Mateus, seria a pedra de tropeço utilizada pelo Satanás. Então, às vezes, as inconsistências do ser humano, né? O mesmo também que em Mateus 26, que Cristo vai dizer, olha, preciso descer agora para a Judéia, porque, de fato, eu vou ter que vai acontecer coisas ruins comigo. E ele vai dizer, Senhor, nunca vou te abandonar. E Cristo diz, para com isso, Pedro, para com isso, que ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Vamos encontrar lá em Mateus capítulo 26, do verso 31 ao 34. Então, esse é o Pedro que escreveu esse evangelho, é o Pedro que representa muito o cristão, né? É o Pedro que é chamado de filho de Jonas em Mateus 16, 17, ele era, de fato, um pescador, da família de pescadores também, ele é natural de Betsaida,
juntamente com Filipe, juntamente com o seu irmão André. Depois foi morar em Cafarnaum. Quem levou a Cristo, ele não foi sozinho. Quem levou foi seu irmão André, que o apresentou ao Cristo Jesus, e depois Cristo Jesus modifica o seu nome. Isso vamos encontrar em capítulo 1 do Evangelho do Cristo Jesus, segundo a narrativa de João. Ele era casado, o que a Bíblia nos dá a entender que a mulher acompanhava ele no seu ministério, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 4 e 5, vai dizer, olha, falando assim, ó, eu tenho liberdade de direito como todo qualquer apóstolo. Eu tenho direito a receber, de fato, aqui o meu salário por ser apóstolo. Do mesmo jeito, ele diz, ó, e não só isso. Vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como todos os apóstolos fazem, inclusive o apóstolo Pedro? Então, isso nos dá a ideia que essa esposa acompanhava o apóstolo Pedro. Segundo, né, os historiadores, os eruditos, ele, antes de ser crucificado, né, por Nero, de cabeça para baixo, ele teve que assistir à crucificação da sua esposa, né, uma coisa deve ter sido horrorosa, né, uma coisa bem impactante, mas ainda assim ele disse para a esposa, lembre-se do Senhor, apenas, e infelizmente teve que assistir à crucificação de sua esposa, tá? Pedro é o líder dos apóstolos, né, como bem mencionado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Peraí que está acontecendo aqui alguma coisinha. Além disso, temos que Pedro... Peraí que deu um problema aqui. Pedro também foi mencionado como ocorreria a morte dele em João capítulo 21, tá? Ele, de fato, ele seria crucificado, conforme, quando você era jovem, você podia estender a mão, e você podia ir para onde você quiser ir. Mas quando você for velho, sua mão será estendida e vão amarrada e vão levar para onde você não vai querer ir, tá? Pedro também, para a confirmação de sua autoria, ele menciona referente à sua primeira carta, que comprova que é o mesmo autor da primeira carta, é o mesmo autor da segunda, conforme já lemos 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Ele também fala sobre as profecias, de como iria, sobre a profecia da sua morte, lá em João 21, vamos mencionar em 2 Pedro, capítulo 1, verso 13, ele diz, penso que enquanto eu viver, é justo que faça, que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Cristo me disse claramente. Isso é um apontamento bem esposado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 14. Ele também vai mencionar, ou seja, dando comprovação que ele foi o escritor, que ele vai mencionar que ele esteve no momento que Cristo esteve no monte e aconteceu a transfiguração, aquele momento tão importante noticiado em Mateus capítulo 14, né? Que ele vai dizer em 2 Pedro capítulo 1, verso 16, nós estávamos... Peraí que o computador está querendo dar um probleminha aqui. Ele vai dizer, nós estávamos... Ele vai dizer isso, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí que deu um probleminha aqui. Tá. Ele vai dizer que ele estava no Monte da Transfiguração. Peraí que deu um probleminha aqui. Ele vai dizer, 1 Pedro capítulo 1, verso 16, nós estávamos contando, ele vai dizer, nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória, e ele ouviu a voz da suprema glória dizer, este é o meu filho querido, quem me dá muita alegria. Ou seja, no capítulo 1 ele vai dizer, eu estava no dia da transfiguração em que Cristo esteve lá no monte, bem noticiado em Mateus capítulo 17, porque o Mateus 17 não vai dizer qual foi esse monte, mas diante da localização, vão apontar que foi o Monte Hermon, tá? Onde vai apontar que Cristo foi por alto, para um monte alto, muitos vão apontar que é o Monte Hermon, e lá ele apenas levou consigo os 3 apóstolos que tinham maior intimidade, que era de fato Tiago, João e Pedro. E vai dizer que Cristo voltou deixa eu só fazer só um parênteses aqui.
Ô, Dani, dá uma olhada no teclado que está lá na sala, que acho que tem algum gato lá mexendo que tá teclando um bocado. Tem que ser rápido, que tá travando tudo aqui. Pra gente, tem um teclado aqui que o, o gato tá mexendo tudo aqui. Então, em Mateus 17, vai tratar sobre a transfiguração do Cristo Jesus, né, junto ao Monte Hermon. E é, ele vai apontar que Cristo, né, estava lá comum, depois teve a sua aparência foi modificada, com rosto brilhante e roupa branca, e em razão disso, Cristo teve lá a presença de Moisés e Elias, né? E aí Pedro tem aquela informação de que ele, Senhor, deixa eu fazer 3 barracos para o Senhor, tal, né? Não entendendo, achando que era uma questão terrena, mas era uma questão espiritual, porque ali Cristo, naquele monte, ele tem o contato com o líder dos profetas, ou o livro, com a lei, né? Que Moisés foi o escritor dos 5 livros, primeiros 5 livros, a Torá, o Pentateuco, a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, ele tem contato com a lei. No mesmo Monte Hermon, ele tem contato com o líder dos profetas, que Elias, né, um dos poucos homens que foi levado aos céus, né, e não conheceu a morte, juntamente com Enoque. Então, naquele monte, Cristo tem um contato com a lei, tem um contato com o profeta, recebe a mensagem dizendo, olha só, opa, o que você tinha que fazer pela humanidade quanto à cura, quanto de fato demonstração que você era o Cristo, já encerrou. Pode finalizar aqui essa questão aqui da Galiléia e volte para a Judéia. E aí, inclusive, é a partir desse contato da transfiguração no Monte Hermon que vamos encontrar escritos maravilhosos no livro do Evangelho de Lucas, que é justamente dessa descida da Galiléia para a Judéia, onde de fato ele vai passar ali pela Idumeia, pela beira do Rio Jordão, onde vamos encontrar histórias magníficas com Zaqueu, né, com o cego Bartimeu, são coisas maravilhosas que vamos ser bem noticiados pelo Evangelho de Lucas, tá bem? Então Pedro diz, olha, eu estava lá nesse monte da transfiguração, eu vi Deus falando, eu ouvi Deus falando, né, nas nuvens sobre, de fato, o quanto ele restava alegre quanto ao seu filho e determinando que nós obedecêssemos o Cristo Jesus, né? Outra questão, só que esse livro recebe muitas críticas. Talvez nenhum outro livro do Novo Testamento recebe tantas críticas quanto 2 Pedro. É um livro que recebe muita, mas muita crítica, muitas críticas, né, por parte dos céticos. Tanto recebe crítica, por exemplo, os pais da igreja demoraram de aceitá-lo, né? Um exemplo, até o final do 3º século, ou seja, até antes de Orígenes, que é um dos pais da igreja, sequer era mencionado esse livro, né? Outra coisa, Eusébio de Cesareia, no momento que ele vai mencionar acerca de todos os livros que compõem o cânone, ele colocou a 2 Pedro como livro polêmico, na relação dos livros polêmicos, juntamente com Tiago, né? Os primeiros reformadores somente aceitaram com muita hesitação, com muita discussão, né? O chamado livros etilegômenas, né? O livro em disputa, o livro em discussão, né? Um exemplo, porque a diferença do grego entre o 1 Pedro, que é um grego clássico, um subgrego muito bem escrito, é muito diferente do 2 Pedro, né? Um outro grego, um grego mais arcaico. Então, os eruditos dizem, o que é isso? Um livro é como se fosse escrito por um cientista, de fato, um intelectual, enquanto o 2 Pedro é escrito de uma forma mais rudimentar. E aí, dada essa diferença dos gregos, existe todo esse conflito quanto à aceitação desse livro. Mas é muito fácil entender isso. Porque isso provavelmente deve ter acontecido porque Pedro deve ter utilizado um amanuense diferente. O que é um amanuense? O amanuense é aquele que escreve texto à mão, um escrevente, um copista, um secretário. Então, o amanuense é aquele que é responsável de escutar e vai transcrever. 1 Pedro, no capítulo 5, vai dizer que quem ajudou a escrever a primeira carta foi Silvano. Silvano, que é um profeta de Jerusalém, conforme Atos 15.
Silvano, que era de fato Silvano, que quer dizer Silas, né? De fato era um romano, conforme bem noticiado em Atos, capítulo 16, aquele que participou com Paulo das suas caminhadas cristãs. Então, provavelmente era um homem muito hábil, né, e expert na escritura, na escrita. Então, Pedro, na primeira carta, para escrever a primeira carta, ele utilizou o auxílio de Silvano, ou Silas, que é muito bem mencionado no capítulo 5 da primeira carta. E já a segunda carta, ele provavelmente utilizou um amanuense ou um escrivão que, de fato, não tinha tanta habilidade com a escrita. Isso provavelmente, ou até mesmo ter escrito com o próprio punho. Como ele, de fato, era um pescador, que não tinha iletrado, provavelmente ele deve ter escrito lá, né, rabiscado na medida do possível, apontado, tá? Outra questão que os críticos vão mencionar são os vocabulários utilizados em ambas as cartas. Né? O vocabulário utilizado na primeira carta é muito, mas muito versátil, muito bem elaborado. E a segunda carta, o vocabulário é um pouco mais grosseiro, né? Mas isso é muito claro. Isso podemos entender. Porque a primeira carta é uma carta que visava ajudar os cristãos que estavam sofrendo. Já a segunda Pedro foi uma carta escrita para desmascarar os falsos mestres. Sem falar que a primeira carta, Pedro teve tempo para escrever, redigir, revisar. Já a segunda carta, não. A segunda carta, ele estava à beira da morte. Ele poderia ser morto a qualquer momento, conforme bem noticiado em 1 Pedro, capítulo 1. Né? Então, mas ainda assim, existe semelhança em algumas questões da carta. Um exemplo, a saudação que ele faz na primeira e na segunda carta é a mesma. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Não é bem mencionado isso? Né? Ele também volta a utilizar palavras comuns, como preciosas, virtudes, testemunhas oculares. Ele vai mencionar essas duas cartas. Ele também vai noticiar, um exemplo, algumas mensagens que ele apontou em Atos dos Apóstolos, ou seja, em um dos seus sermões, vai estar presente também na segunda carta de Pedro, quando ele vai falar sobre o recebimento da graça, no capítulo 1, verso 1, com Atos 1, verso 17, piedade, em Atos 1, capítulo 3, versos 6 e 7, Atos 1, verso 3, versos 6 e 7, capítulo 3, com Atos 3, verso 12, retribuição ou salário da injustiça, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 12, com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 18. Então, são inúmeras ocorrências que não dá a entender que, de fato, Pedro foi o seu autor. Tá bem? Outra questão que os críticos batem muito nesta carta é que, enquanto a primeira Pedro vai falar sobre, apontando que a segunda vinda de Cristo, ou seja, a parousia, quando Cristo viria a visitar a humanidade, julgar todos os homens, estaria próximo. Quando você lê em 1 Pedro, isso está muito claro. Olha, a parousia há de acontecer há pouco tempo. Né? Por que em 1 Pedro tinha que dar essa ênfase? Né? Porque havia muito sofrimento. Então, a ideia de a iminência volta do Cristo era um combustível para alentá-los. Enquanto que a segunda Pedro, os críticos dizem não. Enquanto a primeira Pedro diz que a parousia está perto de acontecer. Já a segunda Pedro diz que a parousia vai demorar. Porque na segunda Pedro, a ideia é assim, vamos aqui tentar combater os escarnecedores. Então, a ênfase da volta do Cristo, que ainda não aconteceu, né, haveria de acontecer num tempo mais futuro, porque seria no tempo de Deus. Né? Então, esta distinção, os críticos dizem, primeira Pedro, o cara diz que vai acontecer rápido, na segunda Pedro diz que vai demorar, mas é o público, né? É a ênfase, porque de fato ele tinha que levar a mensagem. E o comunicador, isso é muito claro, né? Todos os comunicadores, ele deve se amoldar à realidade ou amoldar exatamente aos seus destinatários. Os destinatários devem entender a mensagem. E para entender a mensagem, muitas vezes você deve utilizar da ênfase em uma coisa, retirar um pouco mais da ênfase em outras, no intuito de levar a mensagem de forma mais cristalina e de fácil entendimento. Tá bem? Outra diferença, outra contradição que os céticos apontam é que, enquanto na primeira carta vai evidenciar a ressurreição do Cristo Jesus, a segunda carta vai evidenciar a transfiguração do Cristo. O que foi a transfiguração? Como nós já mencionamos lá, quando ele sobe no Monte Hermon e tem contato com Moisés
e com Elias, um representante da lei, outro representante do profeta, porque Cristo é a junção disso tudo. É a graça, né? Que assambarca a lei e os profetas de fato, porque Cristo é o cumprimento de todas as escrituras sagradas, né? E ali é o momento que ele sai da condição humana e de fato revela a sua condição divina, né? Totalmente com o rosto brilhando e roupa resplandecente. Então, ali é um fato bastante interessante, que de fato, é Deus, né? Por meio dos seus profetas, dizendo, opa, Cristo, beleza, beleza, tudo que você fez aqui já está muito bom, você já ajudou muito pobre, está na hora de você ir para a Judéia, porque você deve sim morrer, para você de fato ressuscitar, continuar vivo, e você de fato mudar toda a humanidade. Então isso ele cumpriu a partir dali, tanto é que a partir dali é uma descida, desce da Galileia, vai para a Judéia. E no meio do caminho, né, quando ele passa ali na beira do Rio Jordão, é que ele vai fazendo coisas grandiosas, fala com o samaritano, fala de fato com o Zaqueu, vai ter contato com aquele o jovem rico, vai falar de fato vai curar cegos, é uma coisa muito linda, né? Que bem noticiado. Lucas, né, enfatiza muito esse período de descida, tá? Datação, a datação contra a primeira Pedro, né, vai acontecer quando Roma foi queimado, então nós já sabemos que aconteceu em 64 depois de Cristo, né? Segunda Pedro aconteceu aproximadamente 67 anos antes de Cristo, ou seja, 3 anos depois de escrita a primeira carta, né? Possivelmente foi escrita em Roma, né? Porque ele fala, é o último testamento, ele provavelmente já estava preso, estava ciente de sua morte, e a partir disso, né? Como nós, segundo os eruditos, Pedro foi morto pelo imperador Nero, Nero foi morto em 68, então tudo dá a entender que ele foi morto em 67, tá? Ele escreveu provavelmente quando estava numa prisão em Roma, na prisão mamertina, que nós já mencionamos aqui. Então, pouco depois ele escreveu a carta, ele foi martirizado, tá? Principais personagens, vamos encontrar 2 principais personagens aqui, vamos encontrar Pedro, né, que vai advertir os cristãos contra a permanecer na fé, contra os falsos mestres, e o apóstolo Paulo, né, aqui também ele se torna um grande personagem, porque os seus escritos aqui são, de fato, autenticados e ratificados por Pedro como os inspirados e como, de fato, como devendo ser obedecidos, né, pelos cristãos, tá? Onde vai estar bem noticiado em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 a 16, vai falar sobre o apóstolo Paulo, né? Pedro falando de Paulo, né? Desconsiderando o problemão que eles tiveram em Gálatas 2, né? Principais doutrinas aqui, vamos encontrar a importância das escrituras sagradas, porque ele vai apontar que o Espírito Santo, na qualidade de autor divino, ele vai utilizar, né, de seres humanos para transmitir a palavra de Deus. Isso vai estar presente em capítulo 1, verso 20 a 21. Vai falar sobre o caráter cristão, porque a ideia do poder que cresce por meio da fé, a fé que vem em virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Isso é bem mencionado em Pedro capítulo 1, versos 5 a 11. Vai tratar sobre a parousia do Cristo apenas no capítulo 13, uma coisa muito linda, falando sobre o julgamento, né, que vai acontecer e nos dando a ideia para você permaneça na fé, viu? E porque também busquem se arrepender dos seus pecados, porque Cristo está vindo aí, né? Está bastante interessante no capítulo 3. Um dos capítulos que dá uma ideia bastante interessante a respeito da vida do Cristo e explica de forma mais meticulosa, né? Falando sobre Isaías 34 e Sofonias capítulo 13, uma coisa muito interessante. E os falsos mestres, aqui ele vai, como já mencionei, é uma das cartas que mais evidenciam a respeito dos falsos mestres, porque falsos ensinadores estavam dentro da igreja. E dentro da igreja eles estavam negando a Cristo, distorcendo as escrituras sagradas, falando mal dos escritos de Paulo, e aí estava levando muitas vidas à destruição, tá? E 2 Pedro vai apontar que eles são imorais, que eles são gananciosos. Agora aqui, enquanto Paulo vai lá dizer, ó, Himeneu e Alexandre, 2 sem vergonha, Paulo aqui não vai nominar ninguém. Pedro não vai dizer quem são os falsos mestres, também não vai identificar qual é essa falsa religião, se é o gnosticismo, né? Se é o ebionismo, não vai dizer nada disso. Falsa religião, seita, nem um sistema de ensino. Não vai dizer isso. Não vai dizer quem são os falsos mestres,
não vai dizer qual o tipo de falsa religião, não vai dizer qual é a seita, nem qual é o sistema de ensino. Mas, em compensação, essa preocupação quanto a esses falsos mestres infiltrados, que estavam apresentando doutrinas hereges e estilos de vida imorais, ou seja, estilos de vidas incompatíveis com a vida cristã, ele vai dizer isso é um perigo, esses caras são perigosos, pelo amor de Deus, tomem conta dele, saibam identificar esses miseráveis, né? E aí, o capítulo 2, segunda Pedro capítulo 2, praticamente é o livro de Judas, né, que vamos estudar aqui daqui a umas 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas, é uma repetição praticamente em 2 Pedro capítulo 2. Alguém bebeu de alguém. Ou Judas bebeu de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, ou Pedro bebeu de Judas, dos ensinos de Judas, porque praticamente é o mesmo ensino, tá? Muitos vão apontar que Judas bebeu dos escritos de Pedro, né? Mas em 2 Pedro capítulo 2, ele vai escancarar, ele vai dizer o que é de ruim que tem nesses falsos mestres. Olha só, no capítulo 2 ele vai dizer: esses falsos mestres ensinam doutrinas destruidoras e falsas e rejeitam Cristo Jesus que o salvou, têm uma vida imoral deles, falam mal do caminho da verdade. Capítulo 2, verso 2, verso 3. Tem ambição pelo dinheiro, eles exploram vocês contando histórias inventadas, eles são atrevidos e orgulhosos no verso 10, nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais, os anjos, né, os serviçais de Deus. Eles, verso 12, eles agem como instintos, porque eles são como animais selvagens. No verso 13, eles têm um prazer em satisfazer em pleno dia os desejos imorais, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Verso 14, não podem ver uma mulher, qualquer mulher que eles veem, eles desejam, né? Enganam pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Verso 15, segue o caminho de Balaão, que é aquele profeta mercenário, né? E, de fato, aquele caso da jumenta, mencionado lá, salvo engano, em Números. Eles são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Eles são escravos dos seus hábitos imorais. Depois ele vai dizer no capítulo 2, verso 3, muito interessante, que esses camaradas são dominados pelas próprias paixões. E pior, são zombadores, porque eles passam zombando de Cristo. Cadê a vida de Cristo? Cadê? Ninguém viu. Né? Isso é uma história de Paulo. Isso é história. Cristo já veio. Vamos viver a vida de outro modo. Imagine. Então, Pedro tinha que combater esse tipo de pessoa que estava dentro da igreja. Lembrando, não estavam fora da igreja. Ele não estava falando do mundanismo. Ele estava falando desses falsos mestres dentro, implantados dentro da igreja e em posições hierárquicas, né, importantes. Então ele diz, opa, essas posições hierárquicas aqui não tem condições, esse cara não pode ensinar, eles são guias cegos, né? Então, guias cegos de fato vão levar outros para o abismo. Então vamos de fato combater esses camaradas. Vamos lá? Quanto ao esboço desse livro, esse livro é dividido em 3 capítulos, né? Cada capítulo, gente, traz uma narrativa bastante interessante, temática diferente. O capítulo 1, ele vai trazer orientações para o cristão. Ele vai falar sobre persevere na sua fé. É a base, o tema base. No capítulo 2, ele vai dizer, olha, tem um perigo aí no nosso meio. Vai tratar sobre os falsos mestres. No capítulo 3, permaneçam na sua esperança, porque Cristo está vindo, ou seja, acerca do dia do Senhor, acerca da parousia. Capítulo 1, permaneçam firmes na fé. Capítulo 2, falsos mestres. E capítulo 3, o dia do Senhor, ou a vinda de Jesus Cristo para julgar toda a humanidade. 3 capítulos, 3 temáticas, muito interessantes. Vamos fazer aqui uma visão rapidinha a respeito desse livro, tá bem? No capítulo 1, ele vai falar sobre a perseverança na fé, vai dizer que ele é testemunha do Cristo Jesus, são as últimas palavras de um apóstolo, e vai tratar sobre a inspiração das escrituras sagradas, tá? Vai iniciar o capítulo 1 dizendo que ele é Pedro, servo de Jesus Cristo, e que ele recebeu uma fé tão preciosa, e que essa fé também foi transmitida para todos os destinatários, pede que todos continuem na graça e na paz, e que por meio do poder de Deus é dado o conhecimento, e que esse conhecimento, que é a gnose, né, essa gnose deve, de fato, transportar
as devidas qualidades do Cristo Jesus para que você adote a sua trajetória de vida arrimada no Cristo Jesus e, de fato, contemple tudo aquilo que o Cristo Jesus ensinou, tá? No verso 4 ele vai dizer, que é uma das coisas que eu mais gosto, né, também no livro de Pedro, no verso 4 ele vai falar sobre os dons espirituais, né? Porque cada um exerce o seu dom espiritual na medida da competência e atribuição dada por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, tá? Bem noticiado lá em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, né? Sobre dons espirituais, bem como baseado na parábola dos talentos, né? Que a cada aptidão do cristão, Deus dá uma porção de atribuição para que você faça com que o reino de Deus prospere. E aquele que assim não faz, Deus vai lá e retira o seu dom e dá para outra pessoa. Essa é a base da parábola dos talentos, tá bem? No capítulo 1 de Pedro, ele vai trazer 8 elementos que traz a qualidade que o cristão deve ter. É uma das coisas que eu mais gosto nessa carta, tá? Vou ler aqui rapidinho do verso 5 ao verso 7. Ele vai dizer, por isso mesmo, faça todo o possível para juntar a bondade e a fé, que essa bondade junte conhecimento, que o conhecimento produza o domínio próprio junte perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e que essa devoção a Deus junte a amizade cristã, e que essa amizade cristã resulte no amor, porque se você lê todo o evangelho, resume-se em 2 mandamentos primordiais. Os 2 principais mandamentos de toda a Bíblia resumem-se no amor. O amor que se torna binário. O amor que é Deus, como o seu Jeová Deus como único Deus, e Jesus Cristo como o seu Salvador. Desculpa, Deus, né? Como o seu Jeová Deus como seu único Deus, e amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que Paulo vai dizer, tenha bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã, que isso tudo, misturando tudo, representa apenas o amor que Cristo Jesus disse, né? Tenha amor, representado amor a Deus como seu único Deus, e amor ao próximo como a ti mesmo, porque você deve enxergar o próximo, né? Como seu reflexo, né? O bem que você quer para si, queira para o outro, independente se for um traficante, se for um homossexual, se for um marginal, se for um ladrão, se for um idólatra, não importa, você tem que amá-lo como você está amando a si. E isso é o que o Cristo Jesus, o Evangelho, bem nos ensina. Tá bem? E aí, no verso 8, ele vai dizer, pois são esses 7 elementos, esses 8 elementos, né? São esses elementos, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter para ter o devido conhecimento em Cristo Jesus. Tá bem? Depois ele vai dizer, os que não têm essas coisas são cegos, e como cego enxerga um pouco e vai levar muitos à destruição. E tendo essas qualidades, vocês terão todo o direito de entrar no reino de Deus, isso vai estar no verso 11. Depois, no verso 13 ao verso 16, ele vai falar, olha, eu terei que deixar esse corpo mortal, porque eu serei morto, conforme Cristo apontou lá em João 21. Tá? Depois ele vai dizer, olha, eu chamo a atenção, lembra vocês que nós somos testemunhas oculares de tudo que nós anunciamos, nós não inventamos nada, que Cristo Jesus nos ensinou. Lá no verso 17, ele vai dizer, nós estávamos com Cristo lá no dia, lá no Monte Hermon, quando aconteceu lá a transfiguração, que nós já mencionamos aqui do que se trata, que próprio Cristo, o próprio Deus diz, este homem, esse é o filho a quem eu me comprazo, ou seja, aquele que me dá muita alegria, então obedeçam a ele. Obedeçam a ele, porque de fato a minha alegria repousa em Cristo Jesus, então vocês devem obedecer. Isso vai estar muito bem mencionado em todos os evangelhos. Tá? Depois, lá no capítulo 1, vai trazer uma das grandes importâncias, que ele vai dizer, ó, ninguém pode explicar toda uma profecia nas Escrituras Sagradas. Porque essas profecias não veio do homem. São mensagens proféticas, né, que foram dadas pelo Espírito Santo quando anunciava a mensagem que vinha de Deus. Então, os homens, né, os profetas foram utilizados, né, pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Eles foram inspirados para trazer a revelação divina. Isso está bem mencionado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, uma mensagem grandiosa. No capítulo 2, a ênfase é falsos mestres,
Depois ele vai trazer informação sobre o dilúvio, Sodoma e Gomorra, falar sobre Ló, Balaão, e depois ele vai finalizar com o provérbio do cachorro que volta ao vômito e a porca lavadinha que volta para o lamaçal. Daqui a pouco vamos dizer exatamente o que quer dizer isso. Então, em 2 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer: todos nós já sabíamos que, desde o passado, ele dizia, vai surgir falsos mestres, né, no meio do nosso povo. E ele vai ensinar doutrinas destruidoras, falsas doutrinas, e rejeitarão o caminho, vai rejeitar os mestres. Esses caras têm ambição pelo dinheiro, contar histórias inventadas, e depois ele vai mencionar no verso 4 do capítulo 2, que Deus não deixou escapar, seguiu os anjos que pecaram, né? Aqui Pedro traz aqui uma mensagem dos apócrifos, né? Que vai ter um livro de Enoque, né? Que era muito utilizado na igreja primitiva, mas não compôs o cânone sagrado. E lá ele dizia também, amparado em Gênesis 6, né? Que viviam gigantes na terra, que eram anjos caídos, e aqui esses anjos eles acabaram se relacionando com mulheres, e isso aconteceu uma mistura celestial com humana, e aí a maldade foi aumentando cada vez mais, motivo pelo qual, em Gênesis 6, logo de cara, vamos ter o quê? O dilúvio, vamos ter, de fato, a Arca de Noé, a história para purificar, né, aquela corrupção celestial e humana que aconteceu lá aqui na Terra. Então ele vai dizer, esses homens é como se fossem aqueles anjos. Se aqueles anjos de Deus, de fato, castigou, quanto mais seriam esses miseráveis aqui, esses falsos mestres que estão aqui propagando aqui doutrinas equivocadas. Essa ideia apenas dos anjos que Deus não deixou escapar, né, do seu castigo, né? Depois, tanto que ele vai apontar no verso 5 que o dilúvio trouxe justamente a purificação necessária para aqueles que não queriam saber de Deus. Do mesmo jeito que no verso 6 ele vai dizer, olha, Deus também quis destruir os corruptos, né? Tanto é que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas, todavia, porém, Pedro vai dizer, mas lembre-se que enquanto os ímpios são destruídos, os justos são salvos. Aí ele vai dar um exemplo de quem? Ló, que habitava numa terra impura, mas ainda assim guardava a sua fé, guardava a sua perseverança na justiça e naquilo que Deus determinava, né? Do mesmo jeito, e ele vai dizer, ó, Deus no dia do julgamento vai lembrar disso tudo. Não fica achando que Deus tá deixando tudo aqui à mercê, não. Ele está assistindo tudo e cada um terá a sua retribuição na medida da sua culpabilidade. É o que é bem mencionado nesse livro, tá bem? Para finalizar sobre os falsos mestres, ele vai... Eu acho bastante interessante, 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Para você imaginar o tamanho da imoralidade e ganância desses mestres. É resumido no verso 14, ó. Esses falsos mestres não podem ver uma mulher sem a desejarem. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Eles enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Então veja o tamanho, né, da imoralidade, da ganância. Então, Pedro não poderia morrer sem alertar a igreja a respeito desses camaradas, esses hipócritas, né, que estavam no meio religioso, mas, sem dúvida, eram ímpios, né? Depois, Pedro vai compará-los, esses falsos mestres, a Balaão. Porque Balaão é um profeta que foi mercenário, né? Cobiçou o dinheiro, e aí, infelizmente, acabou recebendo mal, porque recebeu dinheiro, suborno, para tentar amaldiçoar o povo de Deus, porque não aguentou ver o dinheiro. Então, a mesma coisa, ele disse, são um profeta, um falso profeta, um profeta mercenário, né? Meio complicado. Depois, no verso 20, ele vai trazer uma das mensagens bastante interessante. Olha, aquele que conhece a palavra de Deus e volta a cometer o pecado, é muito pior do que aquele que sequer tem conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque se você tem conhecimento, você teve contato com a palavra de Deus, você teve contato com o conhecimento, cabe a você de você ter o poder de discernir entre o bem e o mal. Então você agora, de fato, você não é nécio. Você tem um conhecimento. Então ele diz, então esses que tiveram conhecimento da verdade e depois voltaram a se corromper, será muito pior do que aqueles que não tiveram conhecimento com Cristo Jesus. Tá bem?
Tanto é que no verso 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, ele diz: pior, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, que é o evangelho, do que, depois de ter conhecido o evangelho, voltar atrás e se afastarem do mandamento sagrado que eu recebi. Então, ele diz: esses camaradas que têm conhecimento do evangelho e voltam a se corromper, na verdade, o cumprimento de um ditado popular. Qual é o ditado popular? O cachorro volta ao seu vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Isso ele finaliza de forma majestosa em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, é o último verso que fecha esse capítulo. No capítulo 3, só vai falar sobre a parousia. O que é parousia? No grego significa a vinda, uma visita de uma pessoa importante. Né? Então, a parousia para o cristianismo representa a visita do Cristo Jesus à humanidade para julgar todos os homens, separando os ímpios dos maus, separando, de fato, até aqueles que já conheceram a morte, serão, de fato, vivificados em espírito, e a partir dali Cristo vai dizer: opa, vocês para um lado, vocês para o outro, agora venham para cá os vivos. O justo de um lado, os ímpios vão ficar aqui para queimar. Só que o interessante é que Pedro, ele vai dizer o porquê ele está apontando da parousia. Porque esses falsos mestres estavam zombando de Cristo Jesus. Então, no capítulo 2, ele inicia dizendo assim, ó, essa carta aqui está sendo escrita para o mesmo público do capítulo 1, aqueles que estavam aqui na Ásia Menor, na atual Turquia. Depois ele vai dizer, olha só o que esses caras estavam fazendo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, ele vai dizer: esses falsos mestres zombam. Olha só o que eles dizem. 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Ele prometeu vir, não foi? Cristo não disse que viria? Não foi isso? Onde é que está ele? Os nossos pais morreram. E tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Ou seja, os falsos mestres estavam zombando da ideia do Cristo Jesus, que ele viria para julgar a humanidade. Ele diz: rapaz, não veio não. Cristo avisou a humanidade e de agora em diante cada um viva segundo o seu entendimento. E aí Pedro diz: opa, não, aí está totalmente equivocado. Aí Paulo diz: olha, esses camaradas esquecem que Deus pode julgar o mundo a qualquer momento. Porque Deus deu apenas uma ordem, o mundo foi criado. Deus deu mais uma ordem e destruiu o mundo por meio da água, por meio do dilúvio, lá, onde vamos encontrar lá em Gênesis 7. Então, ele diz, da mesma maneira, Deus dará a mesma ordem a qualquer momento e tudo será destruído pelo fogo dessa vez. Então, a próxima destruição do mundo não será por água, será por fogo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Tá? E depois ele fala, não vá achando que o tempo de Deus é o mesmo tempo do homem. O Kairos, a questão do Cronos, pelo amor de Deus, não caiam nesse equívoco. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Então, o tempo do homem não é o tempo de Deus. Né? Mas saibam, verso 9, que isso não vai demorar de acontecer. E aí, a partir do verso 10, ele vai trazer em evidência aquilo que está na profecia presente em Isaías 34 e Sofonias capítulo 3, e Joel capítulo 2 e capítulo 3, dizendo que o dia do Senhor chegará como um ladrão, né? E naquele dia os céus vão aparecer como um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nele vão subir. Aqui ele traz o grego do estoqueia, né? Estoqueia. O estoqueia que quer dizer os elementos sumirão, porque Deus, de fato, vai destruir tudo para revelar tudo que acontece no mundo e vai acontecer um julgamento. Esta ideia que Pedro aponta aqui do dia do Senhor é muito bem evidenciado naquele capítulo escatológico lá do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Do mesmo jeito que no Evangelho de Lucas, capítulo 12, também retrata de Cristo dizendo: o dia do Senhor vai vir como ladrão, porque o ladrão não vai bater em sua porta e dizer: ô, fulano e tal, eu vou aparecer dia 27 de julho aí em sua casa para roubar a sua casa. Não vai. O ladrão, ele vem a qualquer momento, então você tem que se preparar para ele. Você vai botar seu muro, você vai botar
seu arame farpado, você vai botar alarme, você vai evitar para que o mal aconteça. Antes que um evento aconteça, você vai se preparar. Então, não é essa a ideia do ladrão vir visitar, né, o dia do Senhor como se fosse um ladrão. Então, evite. Né? Você não pode dar um vacilar, você não pode chegar no dia do Senhor, você está desguarnecido. Não, você tem que se preparar a todo momento para o dia do Senhor, assim como você se prepara a todo momento, evitando que o ladrão vá e roube os seus bens, né? Ou faça mal à sua família. É da mesma maneira, tá? E aí, Pedro vai apontar que no verso 12, de uma forma bastante meticulosa, né? Espere a vida do dia do Senhor, faça o bem, porque no dia do Senhor, os céus serão destruídos com fogo. E tudo que há no universo ficará derretido. É estoqueima, né? A ideia, desculpe, é estoqueia, né? Do grego, né? Os céus de fato vai subir, tudo vai se queimar, deve ser algo apocalíptico muito, mas muito, né? É assustador ler isso daqui, tá? Então, espere um novo céu, uma nova terra, ver uma nova Jerusalém, bem apontado lá em Apocalipse, que nós vamos tratar a respeito disso no momento oportuno. No finalzinho do livro, ele vai falar no capítulo 3 do 2 Pedro, verso 15 e 16, vai falar sobre os escritos de Paulo, que Paulo já falava sobre o dia do Senhor. E Paulo escreve de forma divina em 3 passagens muito, mas muito ricas. Quem quer ler, quem deseja ler, 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo escatológico fantástico sobre a vida do Senhor, e 1 e 2 Tessalonicenses vai falar sobre a parousia, sobre a vinda de Cristo, né? Sobre os preguiçosos, deixar de trabalhar, porque não, Cristo já veio, e agora não precisa de se preocupar com isso, não tem nada a ver. Continue, de fato, se preparando como se o ladrão tivesse vindo de sua casa, da mesma maneira, adotando os cuidados, né, a cautela, né? Então se prepare praticando bem. Permaneça na sua esperança, porque isso é a fé, né? Bem noticiado no livro de Hebreus. Tá bem? No finalzinho, ele fala, mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado, de não serem levados pelo erro de pessoas imorais, que infelizmente o evangelho hoje está infestado, né, de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos pastores, que infelizmente estão aí a explorar o povo de Deus, muitas vezes vão pervertendo as mensagens do Cristo, do caminho, né, apenas com intuitos gananciosos e muitas vezes imorais. Tá bem? E aí, no verso 18, para finalizar, ele diz, porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento, quer dizer, gnose, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a glória a Ele, agora e sempre. Amém. Então, assim, finalizo a exposição a respeito do primeiro livro de Pedro. Tá? Chamando a atenção que hoje como o nosso pastor, o pastor Neudson, está de férias, ele não vai poder participar conosco, tá bem? A respeito aqui da nossa EBD. Mas aí eu vou dar uma olhada aqui no YouTube para ver se tem alguma pergunta aqui acerca da nossa aula e a gente poder de fato esclarecer. E também ver aí quem foi que acompanhou a nossa videoaula aí, né, conosco. Vamos dar uma olhada aqui. Me dê só um minutinho aqui, é o tempo que eu vou terminar aqui de... É o tempo que o computador aqui abre aqui. Vamos ver quem é que está aqui conosco, tá? Então, quem tiver pergunta, pode mandar pergunta, viu? Pode mandar e, por favor, sintam-se à vontade. Então, lembrando que o livro de Pedro, 3 capítulos, ó, bem tranquilo, né? Perseverança na fé, capítulo 1, capítulo 2, falando sobre os falsos mestres, capítulo 3, os falsos mestres estavam zombando. Cadê Cristo? Ele já veio? Onde é que ele está? Cadê ele? Nossos pais morreram, não aconteceram nada, estamos aqui já anos e anos, aqui, mais de 30 e tantos anos, e até hoje Cristo não apareceu. Então, são zombadores. Até dizer, o dia do Senhor está chegando aí, viu? E a profecia vai se cumprir. Isaías 34, Sofonias 3, Joel 2, 3, é uma série, Malaquias 4, né? Então, de fato, o dia do Senhor vai se cumprir conforme bem determinadas escrituras sagradas, tá? Vamos aqui
informar que quem está presente conosco aqui, desde já agradecer a presença de todos vocês, viu? Tá bem? Está presente aqui Edinalva Carvalho, dando bom dia a todos, a graça e a paz, irmãos. Minha irmã Zildete Reis, graça e paz para toda a igreja, bom dia. Pastor Neudson, está de férias, mas está acompanhando a gente, hein? O nosso amigo, nosso irmão aí, Raimundo Maia, nosso irmão Maia, Raimundo Maia de Carvalho, graça e paz, irmãos, bom dia a todos, em nome de Jesus, a graça e a paz, meu irmão, tudo de bom. Nossa irmã Carminha, a paz, irmãos, amigos. Quem mais? Nossa irmã Luzia Prati. Gente, eu vou mencionar só quem está presente e quem comentou, viu? Porque, infelizmente, como eu apresentei o livro, eu não tinha como olhar quem estava, tá? Mas só quem comentou. Nossa irmã Luzia Prati, graças e paz, irmãos. Nossa irmã Cleide Souza, bem-vinda, minha irmã. Nosso irmão Valdivino Santos Filho, graça e paz, amados. Nossa irmã Vera Lúcia Prati, nossa irmã Nil Gama, a paz, irmãos, estou com pressão alta faz 2 dias, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o médico dos médicos possa interceder em sua vida, viu? Minha querida irmã Nil. Vamos dar uma olhada, deixa eu ver quem mais. Pronto, só tem esses irmãos, mas, apesar que desde já, muito obrigado à presença de todos vocês, porque a presença e a participação de vocês é que faz, de fato, esse trabalho engrandecer mais e mais, e é um combustível fundamental para cada dia a gente melhorar ainda mais a nossa videoaula. Desde já, o meu muito obrigado. Também temos aqui um comentário da nossa irmã Zildete. Hoje, nós corremos o risco de termos falsa doutrina no meio da igreja? Demais, demais. Infelizmente, hoje, a igreja moderna sofre com muitas doutrinas equivocadas, muitos ensinos errados, muitos falsos pastores, muitos falsos homens que, inclusive, se intitulam apóstolos, né? Ou seja, de forma bastante equivocada, porque até os pais da igreja, com Orígenes, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Inácio de Antioquia, homens santos, né? Homens de fato que defenderam a igreja, a palavra do Cristo Jesus, o cristianismo, eles sequer tiveram a audácia de se auto-intitularem apóstolos. E hoje, infelizmente, os atuais pastores dizem, eu sou apóstolo. Meu irmão, apóstolo somente os 12, ou somente os 13, né? Os 12, porque vão ter os 12 iniciais que Cristo escolheu. Mas, óbvio, com o traidor do Judas, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai noticiar que houve a substituição do Judas pelo Matias, e temos um outro apóstolo aí, genial, e de fato que trouxe, né, grande importância aí para o cristianismo, que é o apóstolo Paulo. Então temos aí esses 13 apóstolos aí que tem uma fundamental importância, mas fora isso, ser chamado de apóstolo é apenas autoengrandecimento, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Nossa irmã agora, Edinalva. Deus continue te abençoando, irmão Cleiton. Muito obrigado, viu, minha irmã Edinalva. Tudo de bom. O meu muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui, além dessa, porque, infelizmente, a falsa doutrina aí, a igreja de hoje, luta muito contra esses falsos mestres, né? Contra esses... o pastor Neudo, você querendo entrar aí na aula também. Se quiser entrar, pastor, pode ficar à vontade, né? Você pode entrar aí na condição mesmo de como pastor, não, que o senhor está de férias, não deixa de ser pastor, né? Mas se quiser entrar aí para bater um papo, sinta-se à vontade, até porque esse livro é muito importante, tá? Então, assim, meus irmãos, já que não tem nenhuma pergunta, vou encerrar essa videoaula, né? Aí, eu tenho absoluta certeza aí que todos estão aí devidamente instruídos, né? A respeito do primeiro livro de Pedro, que é um livro bem tranquilo, um livro bem... o qual também, obviamente, vou convidar novamente todos a fazer a sua leitura, né? Que não adianta só participar da EBD. O importante é também fazer a leitura para fixação de todos os temas. Porque depois da EBD, que dá uma peneirada do que está sendo discutido, é muito bom fazer uma leitura do próprio texto sagrado, tá? Lembrando que na próxima semana falaremos sobre o primeiro livro de João, né? Um livro muito interessante, qual também convido também uma leitura prévia, tá? E assim encerro essa aula, vou fazer aqui uma oração para que o Deus possa estar nos abençoando nessa semana aí, também. Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado mesmo por mais essa oportunidade grandiosa de poder estar aqui
abordando a respeito do livro sagrado que o Senhor nos deu aí de presente, que serve aí como doutrina e prática da nossa fé cristã, a nossa régua, que de fato nós devemos sempre medir o nosso caminhar e o nosso proceder à base da sua palavra santa. E assim, Senhor, peço humildemente que o Senhor possa estar abençoando mais e mais a todos aqueles que estão aqui acompanhando nossa videoaula, como também aqueles que irão acompanhar essa videoaula mais tarde, como também aqueles que não puderam acompanhar, como a todos os membros da nossa igreja e como a todos os moradores daqui da nossa Camaçari, que o Senhor possa estar intercedendo aí, né, na saúde de todos aqueles necessitados, bem como aí protegendo a tenda, né, de todos os cristãos e todos aqueles que serão salvos por meio da sua palavra. Tá bem? Então, meus irmãos, agradeço a presença, finalizo essa videoaula e digo, hein, na próxima semana, primeiro livro de João, né? Vamos aqui, falar a respeito desse livro tão importante, vai falar sobre o amor, né? O amor ao próximo, o amor a Deus, uma coisa fantástica. No mais, um forte abraço, um bom domingo e até a noite, quando teremos aí, né, de fato, o culto noturno, né? Um abraço, tudo de bom!